Eu vou falar sobre o conto O Anjo da Vitória do Simões Lopes Neto, que faz parte do seu maior livro, Contos Gauchescos. O conto é sobre uma batalha que ocorreu logo após a Batalha de Ituzaingó, em 1827, na cidade de Passo do Rosário. E é aí que se passa o conto. Essa história é de uma pessoa que conseguiu sobreviver a essa batalha e narrou a história anos depois. Na época, ele era um guri de 10 anos que andava com o seu padrinho, um capitão do exército, ajudando ele carregando mochilas e fazendo chimarrão. Ele tem uma linguagem bem própria da época, já que foi escrito em 1912, então algumas palavras e expressões são bem difíceis de se entender. A história é na maior parte de ação e tem uma linguagem bem realista. O conto começa com os gaúchos acampados. Já era de noite e todo mundo estava dormindo, quando aconteceu um ataque dos castelhanos, que já chegaram atirando. No início, o guri ficou bem perdido sem saber o que fazer, porque ele ainda não tinha participado de muitas batalhas. Logo em seguida, ele e seu padrinho vão se refugiar no quartel-general do oficial Barbacena, para se armarem e contra-atacar o inimigo, que estava em grande número. E a partir daí acontecem muitas batalhas e várias pessoas importantes do conto acabam morrendo. Ao longo da história, aparecem capitães bem conhecidos da época, como o Major Bento Gonçalves, o General José de Abreu. Ele é o Anjo da Vitória, que dá título ao conto. Ele era conhecido assim porque era um dos capitães mais fortes e destemidos do exército da época. E por último, o Capitão Barbacena. Todos eles foram grandes generais da Guerra da Cisplatina, que foi uma disputa entre o Império do Brasil e as Províncias Unidas do Rio da Prata pela região onde hoje atualmente é o Uruguai. E é nesse contexto que acontece o conto. Ele é muito bom porque mostra alguns costumes da época, como as pessoas se organizavam nos acampamentos, como eram as batalhas, por exemplo, pegar o inimigo dormindo despreparado. As pessoas se atacavam com o que tinham em mãos. Alguns tinham espadas, outros usavam armas. Uma das estratégias mais usadas era queimar o mato ao redor da batalha para produzir fumaça, e dessa forma acontecia de as pessoas atacarem o mesmo grupo, porque ficava difícil de reconhecer quem era quem. Depois de ler algumas vezes e conseguir entender bem o contexto do conto, dá para perceber que ele é bem interessante conhecer mais sobre a época.